Eu já via nele um homem de coragem, liderança e fé. 3 coisas que eu vejo nele: liderança, coragem e fé. Tá enchendo minha bola, hein? Ai, meu Deus. Esse Gessé, Eu soube escolher, né, gente? Exato, Uai. E são quantos anos já em Moçambique? 28 anos, indo para 29 anos. Estamos lá. 29. Então vocês foram com 10 anos de idade. E eu queria saber, assim, como é que foi essa decisão? Porque vou contribuir com Moçambique, vou lá fazer uma viagem missionária, mas agora eu vou dedicar décadas da minha vida a essa nação. Como é que foi essa decisão? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira nós estamos juntos aqui nessa mesa abençoada de comunhão. Eu vou te adiantar uma coisa, estamos preparando um novo estúdio aí, né? Apesar que eu tô, né, bem apegado com esse aqui, assim, vou sentir muita saudade, mas em breve a gente vai estar com um novo estúdio, mas já fazem 3 anos que a gente está aqui sentando nessa mesa e como eu sou abençoado, e eu espero que você também seja sendo abençoado semana após semana aí. Hoje eu não tenho um papo maravilhoso aqui de um casal que já tem dedicado algumas décadas da vida a servir ao Senhor em outras nações, em especial ali na África, e eu quero saber tudo sobre isso, e eu quero que você seja tocado e inspirado por aquilo que o Senhor está fazendo nas nações. Então vamos embora, podcast de hoje. Gessé e Raquel, obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem aqui. Prazer é nosso. Nesse tempo. Vocês têm um projeto, né? Moçambique. Em qual cidade específica? É Machava, é próximo de Maputo, né? Da capital. 30 E quilômetros. Arco-Íris. 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 E uma comunidade ali que cuida. Hoje são 70 crianças? Sim. 70 crianças, mas que vai muito além só do cuidado com elas, mas tocando toda a comunidade, né? Sim. Isso. E são quantos anos já em Moçambique? 28 anos, indo para 29 anos. Estamos lá. 29. Então vocês foram com 10 anos de idade. Eu tinha 33. Eu sempre lembro que a idade... De Cristo. 33 Só de anos. casado a gente já tem 40. Olha que benção. Glória a Deus. E eu queria saber, assim, como é que foi essa decisão, né? Porque vou contribuir com Moçambique, vou lá fazer uma viagem missionária, mas agora eu vou dedicar décadas da minha vida a essa nação. Como é que foi essa decisão? Então, a gente... Eu nasci num lar cristão, sabe? E sempre ativo na igreja, né? Mas aos 15 anos eu tive um encontro com o Espírito Santo, assim, que mexeu muito comigo e fervi por missões ali, com 15 anos. E sempre fui fazendo os trabalhos evangelísticos da minha maneira, a maneira da igreja que a gente pertencia. E qual cidade fizeram? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas era tudo muito novo, né? E depois entrei para a faculdade, depois casei. E aí missões sempre queimando. E a gente então formou um grupo. E a gente fazia missões viajando pelas cidades de Minas. E por fim, assim, sempre trabalhando também. Mas todo o valor que a gente conseguia nos nossos negócios era para missões. No fim de semana a gente viajava. Trabalhava com o quê? Olha, já trabalhei em empresa multinacional, trabalhei depois com estamparia, joalheria, livraria evangélica, produção de vídeo e muitas coisas. Uau. E os negócios iam muito bem, ganhava muito dinheiro, mas de repente caía, sabe? Deus dando um puxão e eu não estava entendendo o recado. Entendi. Então, depois de um bom tempo, a gente começou a queimar pela África, sabe? Por Moçambique mesmo. E tinha uma missão em Belo Horizonte que estava programando para ir para Moçambique, começar lá um trabalho. Na época, Moçambique era o país mais pobre do mundo, né? Era mesmo? O país mais pobre do mundo. Tinha saído da guerra. Recém-saído da guerra, né? E com muita dificuldade, 800 mil crianças perdidas, deslocadas do país. Então, essa nossa organização que trabalhava com crianças de rua, em Belo Horizonte, também tinha uma visão para começar um trabalho lá. Então, eu larguei tudo e entramos para essa organização. Fomos ficar ali e moramos numa casa com meninos de rua. Largamos o que a gente estava fazendo e nós dois... Mas isso em Belo Horizonte? Em Belo Belo Horizonte.
e nos preparando para Moçambique, né? E depois, então, de um tempo fazendo ali na casa, fomos conhecer Moçambique, né? Junto com a liderança da missão e outros, fomos ver onde seria instalado a nossa base, né? E então viajamos para alguns países também, pela África do Sul, Malawi, Zimbábue, para ver onde seria a base dessa missão. E Moçambique queimou no meu coração logo que cheguei, foi uma coisa impressionante. Eu liguei para ela de lá e falei, prepara aí que é aqui mesmo. Ao pisar na terra. Foi. E depois nós conhecemos vários projetos que estavam começando, né? Mas assim que a gente voltou, a nossa missão teve que abortar o projeto de Moçambique, sabe? Não ia mais, né? Mas nosso coração ficou lá. Então, dos projetos que a gente conheceu, estava começando o projeto da Heidi Baker, né? Então, a gente entrou em contato, a gente teve um bom relacionamento com ela lá, e ela falou, venha pra cá, e fomos. E fomos com uma então, equipe a Heidi já estava lá. Já estava há um ano e pouco. Bem recente. Recente. Ela tinha uma filha, né? Ela tem uma filha, Cristalina, que estudou com a minha filha. Então foi assim, um começo foi bem junto, assim. Que legal. Depois a missão se expandiu, foi ao mundo todo, né? E a gente ficou com a liderança dessa base, que era a segunda base onde ela estava se estabelecendo, e ia para uma terceira. Aí ela nos convidou para dirigir essa base, jogou na gente esse desafio, né? Então nós oramos e aí sentimos a confirmação que era ali que Deus queria nos usar. Deus nos levou para aquele lugar, né? Assim, de forma sobrenatural mesmo. Tivemos várias palavras, várias confirmações. E chegando lá, a estrutura era muito precária, né? Para tudo. Então, assim, as crianças ficavam em tendas. Nós vivemos na base lá durante 8 anos sem energia elétrica, sabe? É mesmo? E com 2 filhas pequenas. 8 anos? 8 anos. Quando nós fomos para lá, nós tínhamos uma filha de 9 anos e a outra de 5. E assim, todo o preparo para ir foi difícil, mas a gente não quer falar das coisas difíceis, a gente quer falar da superação, né? Sim, sim. No fim deu tudo certo, as pessoas imaginavam que a gente não ia ter como as crianças estudarem. Deus providenciou uma escola de missionários, que é onde a minha filha estudou, né? Junto com a Cristalina, a filha da Heidi Baker. E aí, Deus foi encaminhando tudo para as minhas filhas. Hoje elas estão casadas, cada uma com seu ministério. A Sara mora aqui em São Paulo, casou com o Bruno, que ele é músico também, serve com a gente lá. Eles também estão como missionários, voltaram depois de um tempo, com 3 bênçãos para nós. Eita! E a outra, muito bonita também, é a Miriam, nossa segunda filha. A Miriam também casou com um californiano, que foi lá nessas equipes que vão visitar. Apareceu um missionário aparece lá alguém com coração parecido e levou nossa filha para Califórnia. Aí ela tá nos Estados Unidos. Ela tá, e nós temos um netinho. Então temos 3 da Sara e 1 da Miriam. A gente cuidando de tantas crianças, na época eram 320 crianças que a gente cuidava. Quando chegamos, né? Então quando vocês assumiram, tinha 320 crianças. Uau! E então construiu-se uma outra base, né? Porque onde a gente estava não tinha condições, estrutura. Física, então a ideia era de ir para um lugar que tinha mais estrutura. Então ali dividiu-se depois as crianças, né? 160, 160. Ficaram na outra base. Mas fomos vendo muitos sinais, muita bênção do Senhor ali. A comunidade, né? A igreja começou a crescer também. Temos uma igreja bem ativa, bem relevante na nossa comunidade, né? E a igreja cresceu nesse tempo ali, dessa dificuldade que a gente estava. Nós tivemos uma cheia em Moçambique no ano 2000, que alagou o país todo e tal, e a nossa base toda alagada. Nós tivemos que tirar as crianças, né, ir para outra, mas nós ficamos lá com um grupo de jovens conosco, né? E nesse tempo a gente tinha que fazer até atendimento médico da população. Não sou médico, não sei nada, nem enfermeiro. E ninguém morreu lá. Aquele livro, né, que salvou. Onde não há médico, né? E era basicamente malária, né? Era muita malária, porque tinha água, então tinha muito mosquito. Mas depois
Com isso a igreja, as pessoas Cresceu. aproximaram e a igreja cresceu. Eles viram assim, olha, esse pessoal veio para nos ajudar mesmo, para ficar, né? Então criou uma relação muito boa nossa com a população, né? E no meio disso tem um milagre que quero contar aqui. A gente orou porque era muito difícil. Era muita menina, malária, gente da comunidade, um carro só. Praticamente nós morávamos naquela estrada, era uma estrada com uma picada que o nosso carro fez. Então era um carro só para transportar e nós fizemos marcha, oramos muito lugar. Desde 2000, nós não temos mais malária. É mesmo. Tivemos um comando. Na região ali. Todo tem, mas lá dentro não tem. Até que, por exemplo, assim, os meninos vão sair de férias, às vezes, ou um trabalhador tira férias, fica um mês fora, pega malária lá. Porque Quando vem pra cá já não tem mais. havia dias que tinham mais de 100 crianças com malária. Meu Então, Deus. assim, eles não tinham como ir para o hospital, né? Então, a solução foi clamar ao Senhor, O né? Gessé mesmo pegou algumas Eu malárias. já peguei umas antes. 4, antes do ano 2000. Tem na mas- conta aí umas 4 Mas depois nunca mais, né? O A Senhor... minha filha, foi os mesmos desafios, né? Lembrar da Miriam, assim, com 5 anos, chegando lá, quando ela teve que ficar hospitalizada, porque a gente confundia a malária. Aliás, é difícil, né? E também a estrutura médica, o lugar em si, não era assim tão propício. E nisso a gente ficou meio perdido, se era uma virose e tal. A própria médica, né? Aí, por fim, ela descobriu que a malária já estava avançada. Aí tivemos que internar ela. Então, foi um momento que eu falei assim, Deus, você me trouxe na África e o Senhor vai cuidar da minha filha. E a gente viu ali um milagre de Deus, assim. Deus cuidando nos mínimos detalhes. Onde a gente não podia, Deus operava. Assim, era muito incrível ver o mover de Deus durante todo... Porque eu considero milagre todos os dias, né? Sim. Até falo, meu marido, eu vou contar um milagre. Hoje é um milagre saber que tem... Vou ter que ter provisão para 100 crianças, juntando com os trabalhadores, alimentar de manhã, de tarde, de noite. E saber que está tudo na minha conta, na responsabilidade, mas está na conta de Deus. Ele é que está cuidando, Sim. né? Todo então dia a é um gente está milagre. vendo um milagre todo dia. A gente tem agora 70 crianças que vivem conosco, né? Sim. Entre adolescente e criança. E nós temos uma escola também comunitária que tem 250 alunos, sabe? Da comunidade, né? Uau. Que estudam lá. Então, assim, é muita responsabilidade cuidar disso tudo, né? Mas a gente vê a mão de Deus, assim, E em aí, tudo, sabe? essas crianças, né? Então, desde lá, aquelas 320 crianças, essas 70 de hoje, são todos órfãos, são todos crianças Sim. que foram... São várias situações, né? Aham, Algumas foram... São vulneráveis, né? vulneráveis. Alguns são de abandono dos pais, outros são órfãos, mesmo não sabem, né? Perdidos. Outras de abusos, né? Que a ação social são traz pra tirados, gente. uhum. E é gostoso a gente ver, por exemplo, na nossa escola, quase a metade dos professores são crianças que cresceram ali no orfanato mesmo. e hoje são professores, né? Então, é uma geração cuidando da outra geração. A Então, a gente vê igreja, isso é lindo. a igreja hoje, né? Assim, a igreja, eles são os obreiros, os jovens que cresceram ali, né? Que dirigem louvor, que pregam, que fazem várias coisas. Temos lá uma casa de oração hoje, né? Que funciona. Temos a igreja e temos uma casa de oração que tem trazido muito resultado, sabe? Assim, missões e oração, acho que a coisa é a andar receita, juntos. tem que andar junto, né? E então a gente vê um crescimento hoje da nossa igreja, da juventude, ali na casa de oração, sabe? Que eles recebem e vão evangelizar. Estamos começando um projeto agora até nas universidades lá. Sim. Temos muitos jovens universitários hoje na nossa comunidade, sabe? Aí é E- o tempo de colheita, né? E como é que foi pra você, Raquel? O Gessé contando, né? Essa perspectiva, sempre envolvido com missões. Como é que foi pra você a sua história? Você também vem de um lar cristão? Também. Então, quando conheci essa belezura aqui, eu tinha 13 anos. É mesmo? Eu tinha 13 anos. Aí ele bateu o olho em mim e falou pra galera, se afasta. E ele era líder dos jovens. Olha Tá só. vendo? Tem que usar, né? Se afasta, aquela ali eu vou esperar pra mim, o tempo certo. Aí meu pai falou assim, depois que ela fizer 15 anos, ela pode namorar. O pai dela Entendi. zangou. Entendi. Mas aí fez os 15 anos, eu fiz os 15 anos, a gente começou a namorar, aos 19 nós casamos, tivemos nossas filhas, e tudo envolvido em missões, assim, sabe? Aquela paixão por Jesus. Então, desde dessa adolescência, você também sempre envolvido em missões junto Tudo ali. que Jesus mandar fazer, eu faço. Aí ele fala, né, ide por todo mundo. Então eu falei assim, eu sabia que eu tinha que obedecer a ele. E isso era um temor que eu tinha. Ela sempre E topou. Topei, Jesus me chamou, eu topo na hora. Então ele
também é muito líder. É. Então, aí ele foi, quando ele foi a primeira vez lá, ele foi também fazer um vídeo, né, de toda a viagem e tal, para implantar tal base. E de lá ele me ligou, e eu já estava nesse processo de fazer tudo que Deus quer. A gente já tinha tido cidade voadora em BH, uma coisa antiga aí nem todo mundo vai lembrar, mas cidade voadora de Belo Horizonte e tal. O que é a cidade voadora? Não, é um evento que tem até hoje, né? Ah, tá. De evangelismo, que eram uns Legal. 4 pessoas. Pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana, junto conosco, a gente fazia esse evento. Era o único evento Para jovens. interdenominacional que Tá. existia, né? Entendi. Então era num teatro, era um legal. negócio É bem vanguarda, né? É um tempo que a Ana Paula, o pessoal, estava começando ali. Uhum. Eles né? iam lá. Eles iam. Visitar. Então, assim, a gente não cobrava ingresso, naquele tempo que não cobrava ingresso e tal. As coisas foram mudando, né? E aí a gente foi, depois de todos esses movimentos que Deus, fizemos cesta básica na nossa igreja, mas parecia que tinha mais, que não cabe mais, porque quando as pessoas não gostam muito de novidade, né? Às vezes, assim, elas dão uma barrada. E isso fazia a gente abrir o olho para o que tem do lado de lá. E aí a gente começou a envolver muito com essa chamada lá de África, de implantar lá as crianças, começamos a sentir isso muito no coração. E orar por isso, né? Ele fez a liderança da Jocum, e orando para ir e tal. E eu também sabia, também. E quando ele me liga, que ele vai e define, porque ele tem uma experiência sobrenatural à noite, que ele sentiu os anjos no quarto, a luz brilhou, e Deus falou Em Moçambique. audivelmente com ele. Isso foi quando ele foi visitar na África. Sim, Logo depois ele me telefona. Ele não sei se ele não dá tempo de contar a história. Não, Ele conta depois. Mas vamos abrir esse parênteses. Não, mas abre esse parênteses aqui. Como é que Porque foi? mulher é detalhista, depois eu Isso. não sei nem voltar de onde eu O vim. podcast é mentalista. Tem um monte de mulher lavando louça lá, querendo ouvir. Vai lá. Não, mas assim, como o chamado, 28 anos não são 28 dias, não são 28 meses, né? Sim. Então acho que Deus tinha que fazer algo forte para me confirmar exato. isso aí. E largar toda a minha vida, né? Sua nação, Não é né? que eu não tinha nada para fazer, tinha muitas coisas, muitas propostas, né? Mas tinha que ser algo muito radical. Então Deus me tratou de forma radical. Quando a gente foi essa primeira vez que eu falei com a liderança, então à noite, né, no quarto que eu estava, tive essa visitação que ela falou, de realmente o quarto, à noite, se encheu de luz, né? E eu senti a presença de muitos anjos e a voz audível de Deus no meu ouvido. Foi um negócio Sério. meio sério, né? E me manda ir para a Bíblia, né? Manda para a Bíblia e no texto onde Moisés não entraria na terra, mas Josué entraria e possuiria. Que Josué era você. Tinha algum problema com a liderança dessa missão, que havia tido um choque. Então, sim, a palavra foi isso, que era para me prosseguir. Entendi. E que aquela pessoa não entraria, né? Então, hoje, depois de 28 anos, isso realmente aconteceu, né? Essa pessoa não voltou lá. Interessante. E eu entrei. São coisas que Deus São usa. detalhes, né? E assim, eu tive que obedecer, porque foi a voz do próprio Deus. Uau. E é né? uma palavra que sustenta ele, porque Até toda aquela hoje. palavra de Moisés, ser forte, ninguém te resistirá. Quantos problemas nós enfrentamos? a gente- Tribunais para defender causa de criança. Porque você é estrangeiro num país assim e tal. Então, tudo aquilo. Mas Deus nos quer aqui. Deus nos quer aqui. Então, isso nos não dá é simples força. viver, né, tantos anos. Tive várias ameaças de morte, de prisão, defender o direito da criança, né, órfão e da viúva. Então, por causa disso, muitas vezes a gente Porque todo meio é uma corrupção, né? Então. Sim. Mas, então, voltando ao ponto de como eu fui para lá, então eu já via nele um homem de coragem, liderança e fé. 3 coisas que eu vejo nele: liderança, coragem e fé. tá enchendo minha bola, hein? Ai, meu Deus. Esse Eu G100. soube escolher, né, gente? Exato. Uai. Então, eu recebi o telefonema dele. Ele disse: amor, eu estou num lugar assim,
com muitas crianças, muito receptivo, muitas necessidades, mas eu sinto que Deus nos quer aqui por algum tempo. Faz as suas malas. Eu fiz, sabe? E assim, eu vim com ele, ele não me arrependo nem um minuto. Eu sei exatamente o que Deus queria de mim. Sabe? Quando Deus... eu me vejo muito naquela situação de Abraão e Sara. Assim, quando Deus quer dar uma promessa, ele não dá só para Abraão, ele dá para Sara. E cabe a Sara participar, protelar. Então eu não queria protelar, eu queria ser aquela que obedece, né? E vai naquilo que Deus está mandando. Como é que é o desafio de ir com as crianças, né? E o que você diria, assim, que vocês aprenderam, que a gente poderia compartilhar com os pais hoje, de missionários? Né? Sim, isso aí, cara, assim, é uma coisa que mais assustava até a família, a gente sair para os pais, as crianças, né? Os avós. Mas é aquela coisa da obediência, né? Sabia que isso ia ter que acontecer. E quando chegamos lá, a gente nem sabia como é que elas iam estudar. Uau. Mas foi simplesmente pela fé mesmo, né? E chegando, a gente descobriu que havia iniciado uma escola para filhos de missionários, com foco em filhos de missionários, né? E com princípios cristãos, em inglês. E a gente matriculou as crianças e começamos, mas depois a gente estava com tanta dificuldade, a gente não conseguia pagar, era caro. Mas você vê que coisa, como é que Deus age. A própria direção dessa escola nos procurou, quando eu falei que ia ter que tirar as meninas, falou assim, não, de jeito nenhum, nós vamos conseguir bolsa para suas filhas estudarem, porque elas são exemplo aqui para a escola, elas são referência. Né? E, então, elas estudaram até o final, né? Foram muito bem educadas e tudo. Uma educação que a gente não poderia dar, Deus deu, né? A gente cuidou das crianças órfãs, Ele cuidou das nossas. Isso né? É muito bom. E assim, o que a gente aprendeu foi a vida em família, né? Como eu te falei, nós ficamos 8 anos sem energia elétrica. Então, à noite, não tinha o que fazer. Não tinha internet, televisão, podcast. Que pena, na época não tinha. Mas, então, a gente sentava, né, na mesa para conversar e juntos mais ali. Qualidade, então, o tempo de família foi fundamental para a gente ver elas até hoje como estão, né? Elas são hoje, todas as duas, casadas com pastores, né? Seguindo o ministério. Então, é algo que nos satisfaz tremendamente, né? De ver que nós conseguimos ter sucesso na nossa família. Nossa, isso é lindo. Isso é demais. Porque é um grande desafio, né? A família compreender que essa missão é dela, né? Né? De que o Senhor chamou essa casa para essa missão, né? Tanto que a minha filha mais nova volta para lá, a outra também sonhando, né? De voltar. A nossa filha mais velha, ela é missionária lá agora, ela voltou. Ela está num tempo sabático, né? Mas ela não, quer dizer, trouxe o esposo que também tem um chamado para lá, que ela conheceu lá, quando ele foi fazer missões lá, uma visita. E aí o esposo é um brasileiro. Brasileiro. Um paulista. E uma pergunta, então é gente boa demais. Paulista. Uma pergunta qual é o maior desafio hoje? Hoje não. Qual é o maior desafio África, Moçambique, tirando a questão financeira, né? Nós sabemos a questão financeira é sempre um desafio. Sempre a missão tem esse desafio das finanças, né? Sim. Depender da oferta, de doações e tal. Mas assim, hoje, na nação, por exemplo, você citou a corrupção e tal. Qual que é o maior desafio, assim? Hoje nós estamos atravessando um problema político, né? Houve uma eleição e houve dúvidas, então se tem hoje nós estamos vivendo um hiato, né? No país, né? Assim, tem praticamente 2 presidentes, sabe? Então é uma questão meio... Então teve uma eleição e não estão aceitando essa eleição, acha que foi fraude. Então houve muito vandalismo, sabe? Morreram quase 500 pessoas, né? Então assim... há um risco, né, de qualquer hora algo
acontecer, né? Então Mas você diz assim, tem no sentido orado de uma guerra civil. uma guerra civil. Porque assim, até a minha filha, que ele tá falando que tá passando um ano de sabático aqui, que nós somos 4 famílias lá. Nós até falando, crianças pequenas tá ficando mais difícil, porque toda essa situação de imprevisível, assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode tumultos pode demais, acontecer muito qualquer tumulto, coisa, né? Da população. Mas E a gente tem visto sinais, né? Assim, a gente tem orado muito, muitas igrejas orando, né, a favor de si. E recentemente os 2 deram as mãos. Então parece que está se alguma encaminhando coisa vai acontecer. para a paz. A gente está crendo nisso E a e gente orando, orando. né? Ali a casa de oração é Nossa. um lugar de orar por isso. A gente ora muito por política. Nós tivemos uma assembleia solene. Todo dia da independência do país, dia 25 de junho, a gente faz uma assembleia solene, sabe? Então, já tem alguns anos. E fica o dia inteiro de jejum, orando pelo país por diversos pontos, né? O último Então, nós tivemos foi hoje. A gente acredita que isso traz resultados, né? Não, com certeza. A gente teve um que foi praticamente no parlamento, sabe? É mesmo. Onde tem as grandes reuniões do país. Aquelas mesinhas, assim. A gente conseguiu fazer lá um evento, né? E aí, agora, antes dessa situação, né, que é, como você disse, um cenário atual, qual é o desafio, assim, África, de um projeto, principalmente com crianças, assim? O grande desafio, o grande gargalo são quando as crianças crescem. Porque elas precisam de emprego, precisam de moradia, né? E ainda há muita falta de emprego, né? Poucas indústrias, poucas fábricas. Então, assim, a situação econômica do país não é muito favorável para isso, né? A gente tem acolher eles dentro da sociedade, né? Então, reintegrá-los. O nosso grande problema é esse de conseguir uma colocação para os jovens, né? Porque mesmo que a gente trabalha muito com as reintegrações familiares, porque a criança ela vem vulnerável às vezes porque o pai quer desaparecer com a criança para que a mãe não fique com a criança. Acontece muito isso, muito. De pai, de mãe, de vó, tudo no meio, tudo uma confusão. Então, ao longo do tempo que a criança está com a gente, às vezes ela nem fala a verdade. Ela tem pavor de lembrar de onde ela veio, porque lá ela sofreu ou abuso, ou maus tratos, N coisas. Então, com o tempo, a gente vai descobrir, na verdade, elas são reintegradas. Mas elas não são reintegradas pela família, mas ela ainda quer contar conosco. Porque elas vão para um lugar que é muito pior. Quer dizer, nosso lugar é maravilhoso. Então, aí elas voltam para um lugar que não vai ter escola, alguma coisa assim. Entendi. Então, aí a gente tem que ajudar essa criança a inserir ela numa escola, num trabalho. Então, esse é o grande desafio. Mas a gente tem tido muitos milagres assim, de reencontro de famílias, sabe? Crianças que estavam perdidas, né? E a gente encontra a família, então é aquele encontro. Isso é muito bonito, merece um testemunho aí. Sim, tem muitos. Aquele dado do cabrito, que o pai te deu um cabrito. Conta um pra mim. Aquela Tânia. Tem muitos, né? Tem um, por exemplo, Mas que a gente... quando você diz a criança perdida, você está dizendo literal. Assim, literal, a ninguém criança... sabe. Porque lá é assim... Mas como uma lá criança não se tem, perde? lá você imagina a comunidade, é tipo gueto, mas um pouquinho mais espalhado. São comunidades. Tem uma mãe nessa casa com vários filhos e todo mundo é de todo mundo. Todo mundo cuida, dá palpite no filho de todo mundo. É uma família largada. E as crianças com 2 anos, assim, ela vai pra lá, e manda ela comprar pão. Ela se perde. Não, Aí ela se perde, vai para a polícia, da polícia encaminhada, vem para nós, né? Através da ação social. Então são essas crianças que são perdidas. Elas não lembram do pai, não lembram da mãe, não lembram de nada. E a própria guerra espalhou as famílias. Então saíram grupos grandes e são deslocados. Então, às vezes, a criança não lembra de onde morava, não lembra de ninguém, sabe? Mas tem, por exemplo, uma vez nós fomos com as crianças à praia. Um grupo, pegamos o nosso ônibus, fomos à praia. Então isso é um milagre, ó. Tem que atravessar uma balsa para o lado da praia. Então fomos aquela meninada. E a população olhando, né? Da região. Aí fomos para a praia. Na volta, quando a gente chega lá na praia, tá multidão de pessoas nos esperando. Eu fiquei até preocupado. Falei, o que será, né? Mas aí porque alguém havia visto uma criança lá que ele conhecia a família. Então foi chamar todo mundo e realmente era a família daquela criança, né? Então foi aquele reencontro e tal. Essas coisas são lindas, são lindas. Por exemplo, nós temos uma funcionária que bomba água, né? E ali as vizinhas vão bombar água. Agora está desativada para carregar a água. Uma das dificuldades, né? Muito da África que se fala. Mas ali na nossa região já está mais evoluído. Nós conseguimos colocar água, né?
Ele nem vou te contar a história da água, como é que a gente conseguia água. Mas voltando Raquel, você vai contando as histórias, viu? Porque ele tá resumindo. Você vai contando com detalhe aí. Então, aquelas fontanárias acabam sendo um ponto de encontro, né? Imagina. E ali, como o nosso centro, nossa base, a gente chama de centro, é aberta, tem uma entrada e uma saída. As pessoas passam exatamente por causa da igreja, por causa da água e tudo mais. Quando vai visitante, a gente faz atendimento médico. Então, passou alguém e olhou a criança, nossa criança, catando água, achou que ela parecia com alguém. Então, você é parecido com fulano? Eu vou lá. Aí voltou lá e falou assim, eu achei alguém parecido com você. Aí chamou, tudo foi em comunicação, a gente foi vendo e tal. Aí realmente era parente da criança. E se reencontrou ele só por andar ali dentro. Então tem muitos milagres, assim. Muitos milagres de reencontro, é o que a gente conta com, a gente ora por isso, né? Para que elas que têm família encontrarem as famílias. Lá acontece situações também de adoção? Então, a adoção é muito... Já tivemos 2 adoções no passado. Mas agora a lei está muito difícil. Restrita. A pessoa precisa morar lá para poder adotar, né? Então, o processo é muito difícil, sabe? Infelizmente, né? Porque seria uma bênção poder acontecer. Encontrar famílias para essas crianças, né? A gente ora para que haja um outro entendimento, né? Sim. Para a criança possa ser adotada, mas ainda não há essa possibilidade. Então, aí o trabalho, então, é esse cuidado com elas até os 18 anos. Olha, pelo menos, alguns até mais, né? Até mais. E a gente, Porque, assim, às vezes, eles uma chegam... grande alegria que a gente tem, que eu tenho, né? É quando elas saem dos nossos cuidados casadas. A gente faz o casamento delas e eu entro como pastor, como pai. Como tudo. Cara, é uma coisa, né? E assim, a gente então tem muitas meninas, rapazes, né? Que casam e que vão pro seu lar. E a né? gente fica responsável de tudo, né? Do casamento à casa. E é incrível porque eles são criados num ambiente cristão. Então, assim, e às vezes é um choque até para a comunidade que eles casam puros, sabe? Então, é algo tremendo. Então, na nossa base, que é muito grande, a gente fez alguns que são hoje obreiros, que trabalham conosco, na igreja, a turma do louvor. Então, nós temos um condomínio lá, que eles moram juntos conosco, sabe? Então, criam suas famílias lá. Então, é incrível da gente ver, eles estão lá conosco, né? Bastante gente que casamos, que crescemos e casamos, né? Então, um grande desafio é essa transição, né? Essa transição. E aí, agora de arrumar emprego, sustentar sua família. Isso já é outro. Entendi. E agora com a escola, já vai cada vez mais tendo ferramentas para que possa formar realmente, né? E a gente fica, por exemplo, há 15 dias atrás, eu fiquei tão feliz que nós conseguimos matricular 3 meninas na universidade, sabe, que cresceram conosco, que estão lá. E essas são nossas filhas mesmo, que ainda não têm família, elas estão agora na universidade, sabe? Cresceram desde 4 anos de idade e agora estão na universidade. Então, assim, é uma realização, né? Realização pra gente, de ver o sucesso dessas crianças. E agora entrando nesse assunto, né, que eu falei pra vocês, tirando ele, mas eu queria entrar nele, que é a questão financeira. Porque, assim, quando você pensa assim, Senhor, o Senhor tá me chamando para fazer um trabalho em Moçambique, e tem lá 300 crianças e agora estão 70 e tal. Como é que se move em fé em relação a tudo isso? Porque todo trabalho é com doação, é com ofertas, é com alguém sendo tocado em algum lugar. Quais são os milagres que vocês viveram para isso tudo acontecer? Olha, assim, a gente nesses 28 anos, né? Nossa família, por exemplo, a gente só foi pela fé mesmo, né? É um dia após o outro. E hoje a gente tem igrejas parceiras, né? Não muitas, mas algumas, que nos ajudam o suporte pessoal. E Deus não tem deixado faltar, sabe? Assim, é milagre. E no nosso orfanato também, na base, né? Deus tem se surpreendido. Deus tem surpreendido, sabe? Quando a gente menos espera, vem alguma coisa, né? Nós temos um valor assim meio fixo para alimentação, salário dos trabalhadores, mas as outras coisas é pela fé, tem que acontecer. E a gente tem que construir, a gente tem que
precaver. A nossa Fazer base, casa, ela enche. fazer casamento. A nossa base, ela fica alagada quase que 6 meses. Sabe? Então a gente teve que construir quase uma Veneza ali para poder andar, né? Circular. Então, mas, cara, é incrível. Teve um dia, alguns anos atrás, que realmente não tinha nada na cozinha, na dispensa. Bem no começo, não tinha nada na dispensa. No outro dia. E eu coloquei a criançada para orar, né? Falei, olha, vamos orar porque não tem. E a gente comprava a comida de um indiano, sabe? Que tem lá. O comércio é muito dominado pelos indianos. Ah, é? É. E esse indiano não dava desconto, nunca fazia nada por nós. Mas a gente sempre comprava e tal. E nesse dia que não ia ter as crianças orando, alguns até chorando, eu vou ficar com fome. Mas a gente ministrou fé para eles. Rapaz, a gente estava ali, fora ali, veio entrando o caminhão desse fornecedor de comida que a gente tem. Mas a gente que buscava comida, ele nunca foi lá levar. Mas nesse dia ele vinha. E eu falei pro motorista, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu não comprei nada, não. Ele falou, não, o senhor Anifa é que mandou isso aqui para vocês. Sua Anifa? Que era o tal indiano. Então ele veio e mandou um caminhão carregado de comida para o centro, né? E ficou ali, a gente entendeu, e a gente foi esticado na nossa fé. É verdade. E é um trabalho de formiguinha também, porque, assim, uma das coisas mais bonitas que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar isso, porque chega um tempo também que a gente começa a colher tudo aqui. Então, teve um dia, assim, que acho que é na Nigéria, eles tinham um comércio e eles... São ruandeses. Eles foram lá, Comerciantes ruandeses. levaram comida para as crianças. Então, entre eles, são generosos, sabe? São amorosos. E eles foram com um pedido, que eu acho bonito é que eles foram com um pedido. Então, nós trouxemos essa comida para as crianças porque nós acreditamos que as orações das crianças são muito poderosas. Uau. Pede as crianças para orar para nós. Eles conhecem o movimento lá de oração, né? Aí chamamos as crianças, eles ajoelharam e perguntamos qual era o motivo. Era para ter filho. Que eles não podiam ter filho. Uhum. Aí as crianças oraram, muito entendimento que aquelas crianças têm, muito, muito de Deus aquilo ali. Não. E de repente não, passado algum tempo, eles voltam e vêm falar que estão grávidos. Aí vêm agradecer, aí daí a pouco vem com gêmeos fazer aniversário. Trouxeram aí eles trouxeram 4 bolos. 2 para um gêmeos e 2 para outro. 2 rosa e 2 azul. E depois outros também já vieram e realmente Deus ouviu orações e tem uma filhos, unção né? ali de fertilidade no meio daquelas crianças. É mesmo? Quando as crianças oram assim para as pessoas, elas recebem mesmo algo de Deus. Vem e elas concebem, têm os filhos, vêm apresentar pra gente, vêm agradecer e voltam. São coisas simples. Sim, sim. Né? Mas eles dão com tanto carinho, tanto amor. E eu até ia perguntar isso pra vocês. Quando te ouve falar do ministério da Heidi Baker, né, a Iris, é sempre marcado de muitos milagres, né? Sim. E ela compartilha muito em Moçambique o Senhor agindo com muitos milagres, né? Ela até fala bastante da questão dos surdos, né? Ali de oração e tal. E vocês presenciaram bastante disso, desse mover, porque você está numa situação ali com muitas coisas acontecendo, com a malária e tal, Sim. sem estrutura, né? Uhum. A gente fica. São milagres do dia a dia mesmo e também da necessidade de Deus agir, porque os hospitais não conseguem. Por exemplo, agora, na semana passada, antes de eu sair, uma semana antes, tem uma senhora que desde o começo está conosco, a gente cuida dela, irmã Alzira. E ela ficou quase 3 anos entrevada na cama, sabe, sem poder andar. A gente reformou a casa dela para ajudar, comprei um colchão novo. Ventilador para ela se sentir bem e sempre estávamos lá orando, mas ela não conseguia andar. E o que aconteceu? Nesse culto há 15 dias atrás, ela foi na igreja e na hora da oferta, ela dançou. Ela rodopiou, ela dançou. Dançou lá na frente, sabe assim. E essa senhora, ela teve um outro evento na vida dela, que ela estava vendendo coisas lá, e ela toma uma bala perdida, entra aqui e sai aqui. Tá brincando. A cara dela ficou enorme. E ela disse que... E a gente, ela estava desenganada, né? Mas ela foi
também preservada. O olho dela que estava fechado abriu num dos cultos, sabe? Então, assim, são coisas que acontecem mesmo, né? Deus tem feito de acordo com a fé das pessoas, e Deus tem agido. Deus age na dependência deles, na fé que eles têm, né? Nós temos em Deus, e sabemos que Deus, ele alcança nos momentos que a gente... Você não tem médico. Pra você ter ideia, teve uma vez que o GC foi levar uma menina fazer transfusão de sangue. Como que levaram sangue? Conta lá, como que você levou sangue? Não, a gente foi carregando sangue na mão, pegamos lá no banco Não tinha do hospital pro Não outro, tem né? que andar numa caixa de Tem gelo, coisa assim. Foi no carro dele, não tinha. Agora já tá melhorando. Não, são muitos anos, muitas histórias assim, né? De que acontecem. E são 28 anos, né? Vocês viram um avanço, um desenvolver do país? Muito, Porque você disse, era o país mais pobre do mundo. Hoje houve um retrocesso com essa crise, né? Mas é o quinto hoje mais pobre. Subiu um pouquinho. Subiu. A gente crê que vai melhorar. Amém. Né? E a gente, assim, além do trabalho com as crianças, nós temos um trabalho com os jovens muito forte, sabe? A gente tem um evento que a gente faz já há mais de 15 anos nos teatros da cidade. A gente deu o nome de Som do Céu. E a atmosfera do lugar, sabe? A gente vê muita conversão, muita cura. E quem faz louvor são os próprios meninos que cresceram no orfanato, né? E durante esses anos todos, a gente viu, assim, essa visão de adoração espalhar pelo país, sabe? É interessante, porque as músicas, quando a gente chegou, eram muito, muito simples, músicas sem sentido, né? Então não havia uma visão de adoração. Então, as crianças que cresceram no nosso orfanato, eles têm liderado essa visão no país, sabe? É uma referência. Referência. Chama Som do Céu, né? Então tem sido assim, o número de conversões que tem tido ali é tremendo, né? Hoje nós estamos fazendo na nossa igreja, a gente reformou, fez como fosse um auditório, então a gente tem trazido ali os jovens, eles têm vindo da cidade para cultuar conosco. E aqui eu vou fazer uma chamada. Alô, Brasil, vai para a África lá no Som do Céu, vai ministrar o louvor, porque tudo que o Brasil semeou lá frutificou. Nós temos muita gente que tem ido. Os músicos bons que nós temos no Brasil, e temos muitos que têm ido, então que continue o convite aberto aí. Mas fala de quem já foi lá, só para o pessoal animar aí. O Daniel Alencar é um grande parceiro nosso. Até o Jake Hamilton, lá do Diesel Scoot, já passou por... mesmo? Que legal. Flávia Reis. Tem muita gente. O Ananiel, Felipe Vilela. O Vilela? Legal. Sim. Gosta muito de lá. Mas tem muita coisa para fazer. Até a gente vai fazer... impacta muito, sabe? Quando a pessoa vai lá. A gente vai fazer uma conferência do Som do Céu. Os chineses construíram um teatro maravilhoso lá de 1.500 lugares, sabe? Então a gente vai fazer uma conferência em outubro, né? Que a gente acha que vai ser um marco na cidade, sabe? A gente vai fazer algo bem, bem significativo, né? Então estamos orando para ter esse impacto. Eu percebo que tem duas coisas muito poderosas, né, nessa formação da cultura, né, de uma nação, que é a música, né? Então, e para a igreja isso é muito poderoso, porque a música carrega teologia, ela carrega entendimento, e livros, né? E livros também, né? Eles têm bastante acesso aos livros? Aí que tá, nós temos um projeto lá, chama Ler e Conhecer. Cara, cada jovem da igreja, eles têm que ler um livro por mês. Bom, hein? Bom. Então nós levamos, sempre que a gente vai, a gente leva livro. Tem muitos livros seu lá, hein? É mesmo? Olha aí. Então... É porque é a nossa missão, como diz a escola, fazer a galera ler. E eles lêem uma vez por ano a Bíblia e um livro por mês. Né? Tem o outro missionário que está conosco, Edivaldo, coordena isso. Cara, e como cresceram com a literatura. Porque não tem acesso, o geral. Mas nós temos dado essa oportunidade, né? Então eles têm crescido muito. Hoje quem prega nos evangelismos, nos cultos, nesses nossos eventos, são os jovens que têm crescido ali. Né? Então, e eles têm um fogo, é incrível. Uma vida de santidade, glória a Deus. Palavras fortes mesmo. Então, assim, essa questão dos livros... Uma vida transformada, né? Uma vida transformada. A questão dos livros é fundamental, né? Porque eles pegam bagagem. E aí você falou, né, dos nossos livros estarem lá e tal. Como é que é a relação deles com a igreja brasileira? No sentido de há um acesso, através da internet, tudo... Há uma influência? Sim, é muita. Do mesmo jeito que
que a televisão brasileira abriu o esgoto para os países de língua portuguesa, com novelas e essas coisas, né? No começo, quando a gente chegou, eles pensavam... Só novela. Até foram perto da Raquel uma vez na praia, assim, achando que ela era uma mulher de novela que poderia chegar e fazer o que quisesse. Coisas assim absurdas, né? Sim. Mas desse mesmo jeito também, a influência da cultura evangélica ela é muito forte, né? Os cantores, os pregadores têm muito acesso e eles têm muita afinidade, né? E gostam muito do... A gente tem que filtrar alguns, porque tem uns que... Entendeu? A gente vai falar, esse aqui não vale a pena ouvir, esse aqui... vamos dar uma... Mas eles já têm tido uma visão muito clara e recebido muito da igreja brasileira. Isso é muito bom, né? A gente entender que aquilo que a gente está produzindo tem a ver com a igreja de língua portuguesa. Exatamente. Não é só a igreja brasileira, né? Então, eu percebo que quando eu pego os relatórios nossos, né, do próprio YouTube, do Instagram, das nossas redes sociais, que os Estados Unidos sempre está em primeiro ali, depois do Brasil, os Estados Unidos está em primeiro, porque tem muito brasileiro morando lá. Tem muitos do Japão, Uau. Mas aí é Angola e Moçambique. Tá vendo? Ali, que é os que mais acessam o nosso conteúdo, assim. Sim. Legal. Isso é muito legal, isso é muito bom. Então, uma pergunta, como é que foi, inicialmente, até hoje, a aceitação do povo em relação ao estrangeiro, né? E ao estrangeiro de pele clara, como é que como é que foi essa relação desde o início e hoje? Então, no começo... Eles chamam a gente de mulungo, né? É mulungo. É mulungo. No dialeto, né? Que seria o quê, assim? É o branco. Né? Então, assim, essa geração, uma geração que viveu a época do colonialismo, né? Que foi mais massacrado, os mais velhos, tem alguma resistência no começo. Mas a geração mais jovem que não passou pelo período colonial, né? Não tem problema, né? Então, assim... E eles são muito... hospitaleiros. E muito atentos também, porque eles sabem identificar se esse estrangeiro de pele branca veio realmente para nos ajudar ou não, ou para nos explorar. Né? Então, eles têm assim, eles têm uma também, antena... paralelamente, aquele que quer te usurpar, ou explorar, eles também conhecem. Aquele ali é um bobinho, tá? Ou aquele ali é uma pessoa mais profunda. Eles sabem, eles conseguem. Mas hoje eles têm um discernimento. Tem um discernimento. Mas acho que o sofrimento, o calor de tudo faz você ficar mais ligado nas coisas. Isso é verdade. Mas Deus nos deu muita graça. Nunca enfrentamos nenhum tipo de resistência por isso. Da população não. Uma outra coisa assim acontece, assim... Mas nada que... E se eu fosse dar uma nota 9. O pessoal é muito bom, recebe muito bem. Muito. São pessoas que já foram machucadas, né? Sim. Que aí vão... Agora, um desafio que a gente vive no Brasil, e eu imagino que em Moçambique isso deve ser até maior do que aqui, é o desafio da orfandade, né? E não só a orfandade física, né? E não ter pais, mas a mentalidade órfã, né? Isso é um grande desafio lá. E essa mensagem da paternidade é uma das grandes mensagens lá. É uma necessidade e é uma das maiores mensagens da identidade. E a gente convive com a orfandade mesmo, né? Então, às vezes é muito difícil da gente ser pai e ele receber essa paternidade das crianças. Porque nós temos a responsabilidade de ser pais e mães lá, né? E assim, a gente acredita que Deus nos deu um manto mesmo de paternidade para a nação. E esse espírito, assim, é muito forte mesmo. Né? E a gente às vezes vê criança caminhando bem, mas de repente dá uma volta. Então a gente tem que dar essa questão espiritual é muito latente neles, né? Muito latente. E a questão do pai, de ser sempre a família não ser muito a referência, então eles perdem essa noção do Deus Pai, né? De receber esse amor de Deus como Pai. Então, às vezes, cria alguma confusão na cabeça deles. Mas a gente vê uma geração agora entendendo isso e aceitando, né? Tem crianças que é um desafio, não né, para nós. Sabe? Por não conhecer os seus pais, né? E nos recebem como pais, nos aceitam, vivem bem, totalmente curados, mas outros têm dificuldade, né?
Sim. Acho que é algo E que aí, tem a que ser gente trabalhado continua mesmo. tendo esperança, né? Mesmo que existe também as ingratidões, as Lógico. coisas que não dão certo. Então a gente continua ter esperança nessas pessoas, que elas realmente encontrem a verdade. Porque elas. Porque elas tiveram uma experiência ruim, elas espelham isso Sim, com aonde elas certeza. vão, nos pastores, em todos Mas os ingratidão, lugares. isso é normal em qualquer lugar do mundo, não é isso que move a gente, né? Então a gente esquece Tem que isso. olhar bora para pra frente. todos Exatamente. aqueles que estão recebendo, né? Então, Com gratidão e encher o nosso exatamente. coração de esperança, né? É isso. É isso. E uma outra pergunta, lá em Moçambique, hoje, assim, qual é a religião predominante? É o animismo. 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 É aquela mistura, né? De crenças. Aquela mistura de crenças e que fazem orações para os antepassados, Ok. né? Para os defuntos e tal, amarram filhos. E os antepassados, eles fazem tanta parte da vida da pessoa, desde que ela nasce. Desde o momento que nasce a criança. A criança nasce e ao chegar em casa, que ela vai, o bebê não vai para casa da mãe, ela vai para casa da sogra. Ah, é? Porque aquela mulher está na casa da sogra, ela pertence àquela família do marido. Tá. Então, quando elas vão para lá, elas já vão logo ser consagradas a um espírito que rege aquela família. Que é de um antepassado. De um antepassado. Então, tanto a mulher passa a pertencer àquele antepassado, a mulher que casou naquela casa, quanto os bebês que vão vindo ali. Então, o bebê vai para lá e logo elas já fazem a cerimônia. E nisso nasceu no coração da Adriana, né, de fazer um projeto que também está dentro da nossa base, que são vários braços, tem vários projetos, né? Que é o chamado Amor de Mãe, que é visitar a criança na maternidade. É a mãe, no momento mais frágil, né? Mais que ela tá mais precisando. Então eles vão lá e ela também é muito carente, porque muitas mães têm muitas crenças que acreditam que porque o bebê só vou ver se é bebê mesmo depois que nascer. Que não acredita que vai nascer, vai viver. É mesmo? Ai, eu fiz igual Moçambique. Então, é isso. E aí as mães vão para o hospital, estão no meio de toda aquela confusão espiritual e chega ali o evangelho. Uau. Aí elas fazem uma oração de dedicação, entendem quem é Jesus, tal. São aconselhadas na área emocional, dá também um apoio, né, sobre o a minha filha que é doula, a Sara, ela trabalha junto com a Adriana, elas vão lá. E vão levar esse atendimento àquela mãe e àquele bebê. E levam um kit pro bebê. Como elas não sabem se o bebê vai vir ou não vai vir, se vai dar certo ou não vai dar certo, elas não levam nem enxoval. Muitas delas. Não. Deus. Sabe aquelas mães do Brasil que faz aquela malinha toda bonitinha? Eu olho aquilo ali e fico assim, que coisa linda. Mas lá, o máximo que elas levam, às vezes, é uma fralda e uma capulana e uma roupinha. Mas isso depois que o bebê já nasceu. Então, na primeira noite, às vezes o bebê fica ali enroladinho ali numa mantinha, todo já fez xixi, já fez cocô, todo tremendo de frio. Elas chegam, colocam a luva, atende o neném, atende a mãe, traz um chá pra mãe, porque também no hospital eles não dão. Então, até a família vir com o chá, vir com o pão, elas já estão ali criando um ambiente, entendeu? E isso tudo eles fazem junto com as enfermeiras, e elas são muito bem aceitas. E aí elas fazem oração pro bebê, para eles não serem consagrados a Jesus e para dar todo o entendimento ali para a família de como proceder, né? Que demais. Mas voltando a essa questão que você perguntou sobre a religião, né? Quer dizer, a cultura moçambicana é um pacote e a religião faz parte aqui do pacote, sabe? Então, assim, é dentro. Né? Eu sou moçambicana, eu sou isso. Eu tenho uma religião, eu creio em alguma coisa, eu preciso de algo para me adorar. Esse é o problema, a gente tem que chegar rápido para apresentar Jesus antes, né? Porque ele tem essa necessidade e faz parte. E quando você mostra que Jesus está acima aqui dessa cultura, né? É aí que há o choque, que há o grande desafio, né? Para ele entender que não é simplesmente uma parte de uma cultura, que é algo além. Né? Então, a gente vê assim, quando a pessoa, o jovem, né, se decide batizar, largar a vida, aí é algo lindo para a gente, é uma quebra, né? Mas deve ser um grande desafio porque pode ser caracterizado como traindo a sua cultura. Exatamente. Acontece muito. Muitas famílias, né, ali que estão... os jovens estão para batizar, às vezes as famílias proíbem ele de batizar. Ou não vão. Falam que não vão poder mais voltar para casa. A gente fez muitas situações assim, sabe? Então, eu vi no Japão, né? Eu estava no Japão e eles dizendo sobre o desafio de evangelizar no Japão.
em alguns meios mais tradicionais, né? Porque era visto como aceitar Jesus é aceitar a religião do americano. Pois é. É Falam trair o isso. Japão. Essa a religião do branco. Assim, De lá, até religião inclusive um dos que nós evangelizamos, que é o pastor da nossa igreja lá, um moçambicano, ele, no começo ele enfrentou muito problema. Né? A família dele falou assim, você vai ficar com esses brancos aí? Depois vai vir chorar Depois aqui. que esses brancos foram embora, eles não vão ficar aqui não. Depois que esses brancos foram embora aí, você vai vir chorar aqui na família, aí nós vamos te rejeitar. E até a história desse, hoje ele é pastor. É um dos Um pastores. dos pastores da igreja. E ele não... aconteceu o seguinte, eu estava preparando para ir para a igreja, para o culto, sabe? E não tinha energia, então a gente coloca na bateria do carro, ligava o som. Aquele tempo, né? Era bem legal. Então, na hora que eu saio de casa, o carro estava parado fora, estava uma família, muita gente em volta. E esse senhor com uma criancinha, sabe? E na hora que eu olhei a criança, ela estava espumando a boca, sabe? Assim. Aí eles falam comigo, por favor, nos leva no hospital. Eu falei, claro, vamos para o hospital. Qual hospital que vocês querem? E assim, eu já conheci todos os hospitais, eu vivia nos hospitais com as crianças, tinha acesso a todos os lugares, carregava a criança toda hora. Aí ele falou, um hospital aqui, tal lugar, Matolagar. Aí já estava dentro do carro, com a criancinha e tal. E quando ele falou Matolagar, eu falei, mas lá não tem hospital. Lá não tem hospital. Ele falou, não, é um outro esquema, outro hospital. Aí me deu uma fúria, né? Eu falei, desce do carro, todo mundo desce do carro, todo mundo. Desceram todos. E eu falei com ele, olha aqui, eu tô vendo que essa criança aqui tá morrendo. E você quer que eu te levo num curandeiro, não é? Sim, é porque nós fomos lá ontem, temos que voltar hoje. Eu falei, olha, eu sou de Jesus, esse carro é de Jesus, eu não trabalho pro diabo e não vou lá. Esse cara assustado. Eu falei com ele, agora é o seguinte, eu posso levar vocês lá no hospital próprio. E se você não aceitar eu levar, eu vou sair daqui, eu vou na polícia e vou dizer que você não tá negando o atendimento do seu filho. Aí eles ficaram reunidos em família. Que é tudo em família, e finalmente falou, não, então nos leva, sabe? Então, fomos, né? E eu fui com a mão na cabecinha que estava gelada já, mas fomos orando e tal. Deus. Chegamos lá no hospital, o médico era um cubano, pegou a criança e olhou que colocou o dedo na boquinha dela, estava cheio de ervas, sabe? Que tinha sido colocada de ontem. E a criança estava intoxicada, ela estava com malária e estava intoxicada, né? Mas, então a gente atendeu tal, e ficamos com ele ali, mas 2 dias depois a criança morreu, sabe? Felizmente. Mas aí esse homem, né, o pastor Eduardo, ele colou comigo, sabe? E eu fizemos o funeral, e todo dia estava lá em casa para ser discipulado tal. E ele estava sendo preparado para ser um do líder dessas igrejas místicas de curandeiro, né? Largou tudo e converteu, entregou a vida para Jesus. Pelo amor que ele tem hoje com as viúvas, ele cuida dessa parte, com as viúvas e tal. Então, assim, toda a família dele foi salva, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser duro. Você não pode aceitar o que a cultura vai impor. Eu não estou lá para perpetuar uma cultura negativa, né? Mas estou lá para levar Jesus. Senhor, né? Tem muita coisa bonita que a gente... vai exaltar, né? Mas algumas coisas a gente não pode aceitar. E outras que estão contra a Bíblia não pode. E você trouxe 2 livros aqui. Esse aqui até a Ruth veio, né? A Ruth veio aqui e eles fizeram um livro infantil, né? Sobre a história ali de Moçambique. Muito legal. Ficou igualzinho mesmo. Ficou. Foi muito bom. Muito legal. E você trouxe Os Filhos de Raquel. Fala um pouquinho desse livro. Então, esse livro conta a história das crianças, de superação das crianças que estão conosco. Algumas, não são todas. Sim. História de crianças que cresceram conosco, outras casaram. A maioria desse livro já casou. É mesmo? Já temos netos. Muito bom. E quem quiser adquirir, onde consegue? Pode contatar comigo pelo Instagram, né? Então eu vou deixar aqui na descrição o Instagram deles, para você poder entrar em contato, para você pedir o livro e até para você conhecer mais o trabalho deles. Para quem está nos ouvindo assim e foi tocado também por tudo isso tal, e quiser assim de alguma forma
participar, estar junto, qual que seria um caminho? Entra em contato conosco, né? Legal. Nós temos, por exemplo, nós recebemos equipes lá de várias igrejas, tem ido conosco, sabe? Temos local para hospedar, né? E quiser contribuir também, entra em contato conosco, a gente dá todos os canais aí. E você falou que estava aqui em São Paulo para um desfile de moda, é mesmo? Dentro do orfanato, nasceu também o ateliê do Zunga. Zunga é o novo projeto da Zunga significa costura, Então, esse é uma salinha muito pequena, muito modesta, com 2 máquinas. Porque a gente precisava costurar cortina, ou lençóis, uniforme escolar. Então, essas coisas assim, vamos fazer nós mesmos. Eu não sei muito costurar, mas sou muito corajosa. E muito criativa. Esse é um dom. Eu sei que eu nasci com esse dom artístico meu, assim, mais aflorado. Então, eu falei assim, não, vou entrar nisso aí. Comprei uma máquina, começamos a ajuda aqui e ali. De repente, a gente estava fazendo curso de costura. De repente, tem um casamento. Aí, a gente já estava... Eu levava vestido de noiva que doavam aqui pra lá. Só que os vestidos aqui, eles eram mais assim, clássicos. Os meninos queriam um trem de princesa da Disney, né? Então a gente comprava tule, fazia aquelas saias armadas, renovava, fazia um recycle, né? No vestido. E ficava do jeitinho que elas queriam. Então foi dando certo. Faz as roupas das meninas de capulano. O que é capulano? É um tecido típico de lá. Tipo saia pareu que as mulheres usam. E aí então a gente foi fazendo. E nisso eu vim visitar o Brasil e senti um desejo muito de fazer uma conexão, de trazer as coisas de lá para cá, para as pessoas enxergarem a beleza da roupa africana. Mas eu não podia trazer a roupa africana, porque ela limita o público. Sim. Então eu fiz uma conexão. Eu e minha irmã ela é estilista, tá dentro desses ramos. Eu fui mandando as capulanas e aí ela colocou detalhes nas roupas de linho e tal. Ficou tão lindas as roupas. Aí fizemos parcerias. Tem muitas mulheres que vieram, né? Minha abençoada estão junto comigo, mulheres de várias igrejas, da Zion, da Past Church, muitas igrejas, assim, muito queridas as mulheres. Se uniram e teve também a marca da Malena Russo, a marca também da Lidiane, que é os Vértice. Estão junto com a gente e a gente já montou esse desfile. E aí vai ter esse evento, que nesse evento também que eu vou estar vendendo muito desse livro, vou lançar lá. Que legal. É mais fácil para mim vender assim presencialmente. Então ele vai ser dia 5 de abril, né? Mas provavelmente quem tá assistindo, ele foi. Já foi. Que eu acho que vai ter passado. Você perdeu, colega. Mas no Instagram ela vai poder acompanhar tudo que aconteceu, para o pessoal saber e tá inteirado, né? Muito legal. Mas vai ser assim, marcante, porque é o primeiro, é um desafio, mas tá sendo tão lindo tudo que tá sendo preparado. As mulheres estão vibrando junto comigo. Nós fizemos um grupo de apoio, assim, muito legal. E como isso tem esse efeito, né, na dignidade, né, de você ver um projeto seu e tal, e delas, e a roupa, né, e a cultura se espalhando, como isso vai gerando cada vez mais confiança. Isso é dá uma dignidade, né, assim, isso, né? De ver como é bonita a Capulano, como o povo é bonito. Porque da próxima, se um dia eu for fazer outro, né? Tem até quadrinhos feitos pelas crianças. Tem quadro pintado pelas crianças. Como que eu falei, eu gosto muito de lenços, esses lenços pintados à mão. Animou agora, hein? Animou, empreendedorismo. Minha área. Aí eu tenho um sonho também de trazer algumas meninas para desfilar. Ai, que legal. Que as meninas da base mesmo, mocinhas que estão na faculdade, outras que desejam estudar na área da moda, né? Muito bom. Então, tudo isso. Muita coisa pela frente aí. Isso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado a você. E obrigado Obrigada, não só do podcast, mas por esse testemunho, por essa vida entregue, por deixar o Senhor fazer através de vocês, e isso nos inspira tanto, e todo mundo está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado. Amém. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo, e eu espero que isso tenha sido tocado, incendiado, para dizer sim. Como a Raquel falou aqui, dizer sim. Se Jesus falou, nós vamos falar sim, fazer as malas e ir para onde Ele quiser. E que o Senhor possa te usar poderosamente aonde Ele te plantou aí ou aonde Ele vai te plantar ainda. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.